Bom, pessoal, tudo o que nós vimos falando aqui até agora, discutimos nesse bate-papo com essas feras aqui, atende o princípio da biofilia, né? A necessidade que o ser humano tem de estar em contato com a natureza de alguma forma, né? É algo que existe desde que o homem surgiu na face da Terra, porque ele sempre teve contato com a natureza, inicialmente na floresta, depois, à medida que ele foi se urbanizando, ele ainda assim mantinha esse vínculo através de pets, animais em casa, com jardins ao seu redor, e hoje, cada vez o ser humano mudando para espaços mais urbanos, como apartamentos e prédios, mesmo assim ele tenta ter esse contato com a natureza, através dos jardins internos, quando não tem espaço externo, como é o Urban Jungle, né? As paredes verdes. Quando você não tem nem espaço para curvar, você ainda tem as paredes verticais, jardins verticais, onde você, em espaço nenhum, você consegue ter as plantas, ok? De modo que tudo isso que nós vimos falando tem a ver então com esse conceito de biofilia que hoje está cada vez mais forte no primeiro mundo, e isso, lógico, está chegando aqui. Recentemente nós fomos até convidados para debater esse tema com um grupo de empresários do setor de construção que querem o tal dos green buildings, né? Como fazer um prédio inteiramente verde externamente sem ter espaço para isso, né? Então nós estamos desenhando aqui já, testando plantas, testando recipientes que possam acomodar plantas na parte externa do prédio, de uma forma que não agregue muito peso à estrutura, mas principalmente que possa dar essa cobertura, essa capa verde em volta dos prédios, né? Então é mais um aspecto da biofilia a nível construtivo, né? Não na parte dos apartamentos, enfim. E, inclusive, há estudos que mostram que pessoas que trabalham num ambiente biofílico, né, têm um rendimento muito maior, trabalham mais satisfeitos, enfim, tudo isso é a necessidade do ser humano ter contato com a natureza. Foi legal trazer, essa palavra trouxe à tona essa necessidade que muitas vezes a gente sabe, mas não sabe que tem, né? Então temos essa necessidade, está dentro da gente, né? É bacana, a palavra veio no mundo, tá em voga a palavra, mas acho muito bom ter uma palavra que mostre isso, que as pessoas realmente, a gente precisa estar mais perto da natureza, né? Não é à toa que tem gente que nem filho, mas tem um cachorro dentro de casa, de tanta satisfação que traz ter esse contato mais íntimo com a natureza, seja dentro de casa, seja no prédio que mora, seja no parque, seja mergulhando com peixes no mar ou no lago, viajando. A natureza está em todo lugar, né? Então a satisfação que traz para as pessoas é algo inegável, e essa palavra é muito boa, vem na hora certa. É incrível como o mercado, você falou de pets, por exemplo, né? Hoje a gente vê que os casais quase que não estão tendo mais filhos, o filho acaba virando um pet. Ou dois. Grandes cidades, né? A gente fala muito nas metrópoles, né? O mercado pet é um mercado gigantesco, que está crescendo exponencialmente. E a gente lá na Vertigard, a gente gosta de falar que a planta é o novo pet. Tomara que é um mercado que com a pandemia, isso deu com o Mandiogo e pandemia, gente trancada em casa, isso acelerou, na minha opinião, 10 anos. A planta pet. Exatamente. E se a gente voltar, por exemplo, se a gente vê como a velocidade das coisas é muito rápida, porque eu gosto de falar isso nos meus cursos. Olha só, há pouquíssimo tempo, 1960, o Brasil era um país rural. Mais da metade da população morava nos campos. Há só 60 anos atrás. Hoje, 85% da população brasileira vive nas cidades, e segundo dados da ONU, em 2030, 91% da América Latina vai estar nas cidades. Vai lá na roça e fala pro tio: nossa, que biofilia bonita. Você vê assim, como que, né? É lógico. Nem sabe, nem percebe. Mas já vive aquilo. Paulo, você como um projetista, ele não desconectou, na verdade. Isso aí já está sendo previsto, porque, lógico, a cidade, as pessoas estão lá e as pessoas querem ter esse contato. O que o projeto urbanístico está fazendo Eu acho que em prol disso? Tem duas vias, Lourenço. Então, assim, existe uma questão de consciência
que as pessoas podem tomar consciência por informação, porque viu a gente falando aqui num quadro que nem esse ou em qualquer outro lugar, teve contato com o termo biofilia e de repente aquilo despertou interesse e viu que faz total sentido. Isso seria a via mais natural pelo amor, ou pode ser pela dor. Então, por exemplo, o que aconteceu séculos atrás no plano urbanístico de Paris, quando o Haussmann foi lá e rasgou avenidas na capital francesa, demolindo prédios para abrir espaço nas ruas e para criar parques numa cidade que era tão adensada, tão construída e tão distante da natureza que as pessoas estavam adoecendo na cidade, porque a cidade de Londres foi assim também durante a Revolução Industrial, de tão aglomeradas, e isso fez mostrar para as pessoas pela dor que o excesso de intervenção humana e a construção pode criar condições de ficar uma cidade inabitável para o ser humano. Então assim, daí falou, opa, eu tenho que dar um passo para trás. Eu vou ter que tirar construções e eu vou ter que introduzir parques na cidade. Então, falando da escala agora residencial, tem também essas esses dois meios da pessoa chegar. Fala, olha como é gostoso estar aqui e eu quero isso para minha casa e eu vou procurar ter uma arquitetura mais integrada com a natureza. Ou pode ser o cara que caiu numa depressão e que ele está sem sentido na vida e ele percebeu que tendo um cachorrinho ou tendo uma planta como pet, essa pessoa passou a se sentir melhor. Então nada mais é do que uma necessidade inerente que o ser humano tem de viver em contato com a natureza, porque a gente faz parte da natureza. E a partir do momento que a gente tem a arrogância de se distanciar, pensando que a gente não precisa da natureza, isso nos mostrou já na história que não é saudável. E agora a gente tem consciência para falar, né? Não, eu preciso projetar espaços e deixar programado dentro da minha casa, construção, bairro da minha cidade, espaços para a natureza, porque sim, eu preciso disso, eu não posso viver sem. E aí você pega os prédios, por exemplo, a pandemia trouxe isso pela dor. Você está falando de uma situação de dor, mas assim, a pandemia mostrou pra gente o quanto que ficar enclausurado dói. E a gente pega a síndrome do prédio doente por aqueles prédios que não trocam o ar, porque eles são aqueles prédios de pele de vidro, que recebem um sol face norte direto, aquilo esquenta, você tem que ligar o ar-condicionado e aquele ar-condicionado fica constantemente ligado. Que é um ar artificial. Que é um ar artificial enclausurado, que não recicla porque não se abre janelas. Não se abre as janelas e você tem a síndrome do prédio doente, ao invés de ter as árvores, por exemplo, na arquitetura da felicidade, que já tem o ar-condicionado natural, podemos dizer assim. Então, por que não tirar, em primeiro lugar, o uso do que a natureza tem para te dispor, como essa brisa que está batendo agora na nossa face, e a você poder abrir as janelas de um prédio e fazer o vento circular? Esse ponto, André, que você está levantando é fatal, porque assim, dentro da arquitetura sustentável existem as certificações ambientais que, em tese, elas chancelam através de selos que aquele prédio é sustentável. No entanto, tem um perigo muito grande de você acreditar cegamente nisso, e aí você está se afastando da biofilia, embora você esteja totalmente dentro da sustentabilidade, que é o seguinte: é possível você certificar um prédio todo envidraçado de vidro, com zero ar natural circulando ali, e ele tem uma certificação ambiental que ele é sustentável. Porque os parâmetros que avaliam aquilo podem ser o quanto o sistema de condicionamento de ar ele é eficiente, gera menos gases e tudo mais, quando na verdade, na minha concepção de arquitetura, isso já se distanciou tanto da natureza que não deveria ser chamado de sustentável. E aí eu vou fazer uma provocação, eu vou jogar e sair correndo. Você pega os prédios sustentáveis que são construídos lá em Dubai. Na minha
humilde visão de mundo, aquilo nem deveria existir naquele lugar, porque é antinatural você construir tamanhas coisas num lugar que é totalmente inóspito. Deserto. Mas isso não é um assunto para 50 graus. outro O problema tema. é que o dinheiro estava lá, né? Então assim, você artificializou a coisa a tal ponto e criou instrumentos para medir aquilo que você pode chamar de sustentável. E aí tudo bem, eu não vou entrar no mérito, mas eu vou voltar para a biofilia. Então, por exemplo, você pega esse mesmo prédio envidraçado, enclausurado, com ar artificial, e ele pode ser sustentável. Mas será que as pessoas se sentem bem e são felizes lá dentro? Essa é uma questão. Agora, se eu pegar uma arquitetura tradicional que sempre funcionou e que a gente foi se afastando dela, que é você projetar com varandas. E as varandas, eu não estou falando de casa, eu posso ter varandas em apartamento nas 4 faces. Com certeza. E aí a gente tem uma condição de um prédio nas esquinas. que funciona através do design de arquitetura, que ele por si só proporciona sombreamento, ventilação e, eventualmente, evapotranspiração, né, umidade do ar, através da presença de plantas. E aí eu estou falando de plantas em grandes cachepôs, de jardins verticais. E será que dá, Lorenzi, para ter pequenos arbustos ou árvores em varandas de prédios? Não vamos exagerar. Árvores é um pouco forçado, né? As pessoas sempre gostam que os arbustos, pelo menos, ultrapassem o nível do piso superior. Quer dizer, atinja no máximo até o peitoral do próximo. Mas dá para ter vegetação. Né? Pode ter vegetação Volume. em toda a área. Porque nós estamos trabalhando com suportes de vasos ou jardineiras de meio metro por meio metro de largura, meio metro de profundidade e 1 metro de comprimento, né? E elas vão funcionar como o peitoral daquele andar, né? Seja para manutenção, seja para manutenção ou seja para mesmo uma sacada mesmo de alguém que quer ter uma sacada. E o importante é que o prédio seja revestido. Ele vai dar menos penetração de luz para aquecimento das paredes. O acabamento não precisa ser tão bom, porque afinal de contas as plantas é que vão fazer essa fachada, né? E com certeza dá para ter plantas de todos os tipos, em todas as faces, porque nós temos 4 situações bem distintas no prédio. Nós temos face sul, norte, leste e oeste, que requerem plantas diferentes, né? Sim. E muitas vezes prédios enormes do lado também que sombreiam qualquer face. Aí então, é como se fosse a face sul, né? Você tem um sombreamento temporário, né? Mas tudo é possível resolver, né? Com plantas, de uma forma até permanente, ok? Perfeito. A gente pode dizer que a biofilia seria uma, talvez, necessidade de aproximação ou de reaproximação do homem com a natureza através dos espaços construídos. Eu não sei se existe essa definição exatamente, mas é uma leitura que é possível de ser feita. Sem dúvida, também. Com certeza. Maravilha. É o resgate. Acho que nós estamos nesse caminho. Está na nossa essência. Aqui, principalmente nesse jardim aqui, nós estamos totalmente biofílicos. Somos totalmente biofílicos. Sobra biofilia aqui. Desde a concepção, né? Acho que isso que é importante. Aqui as coisas aconteceram pelo amor e não pela dor, né? Foi uma opção de escolha, criar condições para que a natureza tivesse integrada aos espaços construídos, uma vez que a gente passa a vida dentro de espaços construídos. Então, por que não ter uma condição igual a gente tem aqui, de estar conversando numa sombra, sentindo a brisa, também apreciando, né? Numa casa. Se a gente estivesse numa varanda, ia ser uma situação parecida. Haja amor, hein? Aliás, nesse aspecto, André, a vida toda nós temos plantas em estufas, né? Com 1000 problemas, por mais que se altere, para climatize, tem doença, todo tipo. Aí começamos a fazer ensaios aqui dentro dessa mata já há uns 3 anos aí. Porque tem plantas que a gente acha que tem que estar na estufa, né? Plantas mais de sombra, né? A sombra geralmente, né? E a gente começou a perceber que as plantas aqui fora, elas são muito mais felizes. Elas crescem melhor, elas não pegam doenças, não pegam... porque nós não temos uma plantação, né? Lá também é super diversificado, mas dá pulgão, dá um monte de problema, risotônia no solo, etc. E aqui elas florescem, lá passa a vida toda e não floresce. Eu quero documentar a flor, cadê essa flor? Não aparece.
Aí começamos a jogar aqui. É aprendizado, depois eu vou mostrar né? aqui. Mas, como nós temos um solo extremamente argiloso, o que a gente tem feito? Nós temos feito montes de entulho de construção, quer dizer, preparado, bonitinho, né? Nessa altura e tal, embaixo de entulho de construção, em cima a gente põe uma camada aí de substrato. Como aquele, por exemplo, onde tem aquele tamatofilo. Aquele é o mais antigo, tem mais de 20 anos. É o primeiro, talvez. É o primeiro. É o primeiro. Mas as plantas A estão gente muito está cultivando felizes, aquele filodendro azulado. Cara, ele é lindo, né? Ele é azulado, nativo do Então Mato Grosso. eu estou abandonando as greenhouses a médio prazo, viu? Tudo bem, você tem as climatizadas. Não, tal, não, eu não tenho nada disso. Igual o Lambra, não. É só cultivo protegido. E a gente está sempre, hoje de manhã mesmo eu falei para o meu funcionário, eu estou sempre mudando plantas de lugar para aprender qual o melhor lugar para... Por exemplo, ontem eu recebi um vídeo de umas bromélias alcantareia odorata, sabe aquela prateada bonita? Sabe qual é a alcantareia odorata? É uma imperial de folha estreitinha, bem prateada. Fica linda, fica assim. E dá uma cera branca, dá muita cera, então é uma planta diferenciada. Aí a gente tinha ela, a pleno sol estava indo bem, aí falou, cara, vamos mandar, aí a gente começa a esparramar, manda tantas pro 50, 30 para os 50%, tantos para 30%, tantos para estufa. E observa. E vai vendo, né? E sempre trocando. Né? Eu falei, galera, a gente tem que parar de trocar, a gente tem que acertar mais, ali é o melhor lugar para crescer e boa. Então estamos sempre trocando, até porque a gente vem cultivando muita coisa nova e criando novos ambientes, né? Eu sei que aqui é um pouco diferente, porque você quer flor muitas vezes, você quer aqui, mas a gente quer uma planta bonita, né? Então assim, a gente levou para a estufa, em 30 dias a planta que estava no sol se transformou na estufa, porque o plástico é difusor. Sim. E ele é um plástico que ele usa a luz difusa, né? Ele abre a luz e joga de uma forma diferente que o telado. O bromélia amou, cara. Assim, meu funcionário nunca viu a bromélia crescendo desse jeito. É o que acontece na floresta, mais ou menos, né? Mas aí, por exemplo, tinha zingiberácea no mesmo lugar, não estava crescendo tão bem. Tinha algumas musas, não estava crescendo tão bem. Mandamos pro telado, porque a umidade do ar. No telado chove, é outra umidade do ar. A bromélia já não tem problema, não precisa ter tanta umidade no ar. Né? A bromélia já é gravando, Vanessa. Acabou. Não. Tá gravando. Mas é que eu acho que a hora que você falou amor, tá show pra Tem que encerrar. acabar no amor. Tem Tem que muito acabar no amor amor. aqui, hein? Não, acho que tem Daí que ser ali. acaba, não tem muito amor aqui. Eu Não, também é porque depois a gente foi para outro assunto. Depois você faz um depois bastidor. merece. Depois você faz um bastidor. Tá gostando. Depois a gente foi para outro assunto. Ele quer pegar mico daí. Tá gravando, é aqui já é um verdade. extra. Não é real? Não tô brincando. Tudo bem. É verdade, tá aqui, ó. Tô vendo. Tudo bem. Não, Uma acabou, não palestra tem dessa, muito amor do André, com certeza. Fechou com chá de hoje. Bom, vocês estão falando, hein? É.